Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no canal da Cães e Companhia, com um convidado super especial aqui da editora, um veterinário que está com a gente há muitos anos como consultor, Dr. Andrigo Barbosa Dinardi, que é da área de Oncologia e Cirurgia Construtiva, lá da Unesp de Jaboticabal. Ele é professor na universidade e tirou uns minutinhos para explicar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho de câncer. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Agradeço, Sâmia, agradeço a revista Cães e Companhia e quero dar as boas-vindas a todos que assistem o canal nesse momento. Muito obrigada. E assim, a gente aproveitou, né, novembro, fala-se muito de Novembro Azul. A gente fez algumas pílulas já no Outubro Rosa sobre câncer para fêmeas. E aí a gente queria aproveitar esse mês também para ver os machos, como é que funciona, o que a gente tem que ficar de olho, né, doutor, para quem tem cachorro macho em casa. Vamos lá, vamos começar falando, bom, seria câncer de próstata, né, o foco em humanos dessa campanha. Em animais, esse foco é válido? Ele é um câncer também comum, doutor, em cães machos? Vamos lá, então vamos falar um pouquinho nesse momento sobre os tumores prostáticos, especialmente como que nós podemos estabelecer o diagnóstico dessas lesões. No mês passado foi falado, né, sobre os tumores mamários que acometem especialmente as cadelas, bem como também podem acometer as gatas. E lembrando que sim, são tumores bastante prevalentes, bastante comuns no dia a dia e, logicamente, a importância do diagnóstico precoce dessas lesões que acontecem nas mamas, tanto de cadelas como também de gatas. Quando nós pensamos nos tumores prostáticos, felizmente, é um tumor menos comum, bem menos frequente do que os tumores mamários em cadelas ou gatas. Mas, enfim, é um tumor importante, é um tumor que requer atenção dos tutores de cães. Por quê? Porque, diferente do que acontece com os tumores mamários, que são lesões mais externas, lesões facilmente perceptíveis, inclusive pela palpação, pela manipulação dessas mamas, pela localização da próstata, pela localização da próstata, acabamos não percebendo isso nos cães. Então, fica aqui uma ressalva importante, fica aqui uma sugestão, uma dica, né? Especialmente a necessidade da realização de exames periódicos, especialmente aqueles animais mais velhos, com mais de 10 anos. Sim, é interessante que esse animal visite o médico veterinário pelo menos uma vez por ano, para que seja avaliado, para que esse médico veterinário tenha a oportunidade de realizar o exame de toque retal, até mesmo para avaliar melhor essa próstata, porque da mesma forma que acontece em humanos, quando nós temos um tumor prostático, muitas vezes temos, né, um aumento da próstata, e pelo exame de toque retal, sim, é possível, né, perceber alterações nessa próstata. Então, mais uma vez, fica aqui a indicação, a sugestão, que para animais idosos, animais mais velhos, a partir dos 10 anos de idade, essa avaliação, esse acompanhamento periódico, se possível, pelo menos uma consulta com o seu médico veterinário de confiança por ano. E esse câncer de próstata em cães, né, em machos, ele é agressivo também? Ele se desenvolve rápido quando ele aparece? Samia, infelizmente até por conta, né, que às vezes o diagnóstico é tardio. Então, muitas vezes, o que a gente acaba diagnosticando é especialmente as lesões metastáticas. Ou seja, acabamos já no momento do diagnóstico, por conta de ser tardio, né, acabamos nos deparando não só com um tumor de próstata, mas também com lesões oriundas desse tumor, né? Então lesões em outros locais, em outros órgãos, em outros tecidos. Isso é ruim, porque isso acaba dificultando o tratamento, comprometendo o prognóstico. Essas lesões podem acontecer
em fígado, nos pulmões, bem como também podemos ter a presença de lesões ósseas e a lesão nos gânglios, nos chamados linfonodos. Então, esses linfonodos podem estar aumentados. E é claro, né, se eu tenho um tumor localizado na próstata, o tratamento de eleição é a ressecção cirúrgica, é a remoção dessa próstata, chamada prostatectomia. No entanto, quando nós temos lesões múltiplas, muitas vezes a cirurgia, inclusive, não é mais indicada, e sim temos que pensar, né, no tratamento clínico, no tratamento medicamentoso. Por isso, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce, a importância dos exames periódicos, pelo menos uma consulta por ano para avaliar esse paciente mais velho, para que o médico veterinário tenha a oportunidade de fazer o toque retal e até mesmo de realizar um ultrassom abdominal para que ele possa avaliar com mais precisão, com mais detalhes, quais são as características dessa próstata. E existe algumas causas que já são conhecidas desse tipo de tumor? Não sei, alguma coisa genética relacionada à genética do cão? Em geral, podemos dizer que quando a gente pensa em câncer, né, nós temos não somente uma causa, mas muitas vezes um somatório de fatores envolvidos, contribuindo para a formação desses tumores, e para o câncer de próstata não é diferente. Mas aqui fica uma ressalva importante, porque infelizmente tem-se o mito e inclusive tem essa propagação dessa informação que inclusive está incorreta, citando, por exemplo, a indicação da castração, a indicação da orquiectomia para reduzir a ocorrência do câncer prostático. E hoje em dia está mais que comprovado que a castração não reduz a ocorrência do câncer prostático. Tá? Então, isso é importante comentar nesse momento. Sim, a castração até é interessante para evitar, por exemplo, alguns tumores que acontecem ao redor do ânus ou até mesmo os tumores de testículo. Aí sim a castração é válida, mas não para evitar o câncer prostático. Mais uma vez, né, o que vale, especialmente aí visando o melhor prognóstico, se eventualmente esse paciente desenvolver um câncer prostático em algum momento ao longo da sua vida, é o diagnóstico precoce. E assim, doutor, nos machos, quais são os cânceres mais prevalentes, assim? Então, podemos, como eu disse, podemos ter tumores testiculares. No entanto, quando nós pensamos especialmente na ocorrência, na prevalência, na incidência, hoje nós ainda nos deparamos com uma frequência maior dos tumores cutâneos, então aqueles tumores de pele, que podem acontecer na porção mais superficial da pele ou abaixo da pele. E aí podemos, nesse momento, descrever diferentes tumores, né, com diferentes origens celulares. Vamos citar alguns nesse momento. O mastocitoma é um deles, o carcinoma de células escamosas é outro, né? Os hemangiomas ou hemangiosarcomas são outros dois exemplos podem ser vistos em cães machos, bem como também os sarcomas, né, de tecidos moles, cutâneos e subcutâneos. Então, são exemplos, né, de tumores mais frequentes, especialmente em cães. E a causa deles tem alguma coisa a ver com exposição ao sol, que nem a gente, não? Sim, ainda mais para o carcinoma de células escamosas. Muito bem colocado, Samia. E aí, como nós estamos justamente conversando nesse momento com os tutores, bem como também sei que existem médicos veterinários que acompanham o canal, é importante todo um trabalho de prevenção. Esse é um tumor que sim pode ser prevenido. O carcinoma de células escamosas, também chamado de carcinoma espinocelular. Para aqueles animais de pele clara, com poucos melanócitos, com pouca melanina,
Então, quando o animal tem aquela pele bem branquinha, bem clarinha, quando fica exposto ao sol, especialmente naquele sol mais intenso, mais forte, das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde, se ele ficar exposto a esse sol sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de controle, sim, podemos observar o desenvolvimento do carcinoma de células escamosas ou carcinoma espinocelular. Por quê? A radiação solar, especialmente a radiação ultravioleta do tipo B, em virtude do seu comprimento de onda, essa radiação atinge diretamente a pele, levando ao desenvolvimento de um processo inflamatório. Vamos ter ali uma pele inflamada, irritada, avermelhada. Se nada for feito, esse animal continuar exposto ao sol, num segundo momento, esse processo inflamatório vai dar origem a uma lesão pré-neoplásica, que é chamada de ceratose actínica. E se mesmo assim nada for feito, se esse animal não for tratado, se não aconteceu o controle da exposição solar, a tendência é que essa ceratose actínica acabe se transformando, acabe se diferenciando num carcinoma de células escamosas. Tudo isso relacionado com um processo inflamatório, mas inflamação essa induzida pela exposição solar. Então, assim como os dermatologistas humanos batem muito nessa tecla, vamos agora, né, em breve, entrar aí nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, de intensa exposição solar, né? Todos nós gostamos de ir à praia no período de férias, da mesma forma que eles comentam que sim, as pessoas precisam se proteger, precisam usar protetores no dia a dia, o mesmo também é válido para os cães, é válido para os gatos, né? Bem como também o emprego dos protetores e evitar aquela exposição naqueles períodos mais intensos, né? Ou seja, das 10 às 3 horas da tarde. É importante que tanto o cão como o gato receba radiação solar, mas preferencialmente ou no início da manhã ou no final da tarde. E isso mesmo os animais que são peludos, são brancos, mas são bem peludinhos também? Ou é mais os de pelo curto, que são piores, digamos assim? A tendência é que seja mais visto nos animais de pelo curto e especialmente naquelas áreas onde não tem pelo. Porque, querendo ou não, quando o animal tem pelo cobrindo a pele, nós temos ali, né, uma barreira mecânica, que é o próprio pelo, minimizando essa exposição solar. Agora, vamos imaginar na região do focinho, não tem pelo ali na entrada das narinas, bem como também na região das pálpebras, ponta de orelha. Isso é mais comum em gatos, esses gatos que ficam expostos ao sol, nessas áreas sem pelo e com pouca pigmentação, a possibilidade do desenvolvimento de tumores cutâneos acaba sendo maior. E nos cães, cães da raça Pitbull, né, aqueles animais mais brancos, mais claros, da raça Bull Terrier, também que apresenta uma pele mais clara, mesmo Whippet, enfim, diferentes cães assim que apresentam a pele mais clara, se expostos ao sol, podem desenvolver esse tipo de tumor. E no dia a dia nós observamos, né, esse tipo de tumor, o carcinoma de células escamosas, presente principalmente no abdômen, na face ventral do abdômen, na região da barriga do cão. Por que isso acontece? Porque nós sabemos que o cão gosta, né, de um banho de sol, gosta de ficar deitado com as pernas para cima, recebendo o sol, especialmente na região da barriga, na região do abdômen. Eu costumo dizer que é estranho, mas parece que quanto mais clarinho, mais branquinho é o cão, mais ele gosta de ficar exposto ao sol, né? E é claro que esse sol vai acabar induzindo todo um processo inflamatório, uma dermatite, que mais à frente pode acabar originando um carcinoma de células escamosas.
Engraçado isso, né? Talvez que os cães mais escuros, Sim, sim. eles já têm muito calor, né? Que eles são mais escuros, absorvem mais, não É, fica tanto. absorve Engraçado. mais, ficam mais quentes, né? Enfim, passam mais calor, até porque a pele absorve mais essa radiação solar, enfim, tendem a procurar, né, locais de abrigo, né? E Uhum, diferente dos cães de pele clara, né? Mas uhum. isso, sem dúvida, traz todo um prejuízo, toda uma preocupação e aumentando aí a chance de desenvolvimento de alguns tumores cutâneos. Então, o certo mesmo é quem tem esses cães ter o cuidado de passar o protetor quando tá calor, Sim, quando. é uma das formas, né, para minimizar a prevenção, Sam, é o uso de protetor solar. Hoje, inclusive, nós temos protetores específicos para cães e gatos, né, diferente do protetor humano. Então, é preferível o emprego de protetores específicos para os animais de companhia. Agora, aqui vale uma ressalva importante, Sam. Quando a gente faz o uso de protetores, o ideal é que esse protetor seja passado, né, mais de uma vez, seja aplicado mais de uma vez ao longo do dia. Então, não posso aplicar somente no início do dia, porque possivelmente depois do meio-dia não vai ter mais a proteção conferida pelo uso do protetor. Então, qual é a recomendação? Que a cada 3 ou 4 horas o tutor reaplique o protetor solar, para que de fato confira a devida proteção. Tá? Não dá, por exemplo, para o tutor sair de casa logo pela manhã, aplicar e só voltar no final da tarde. Essa aplicação não vai ser mais válida, especialmente, né, para o período após o almoço. Então, é conveniente que aconteça mais de uma aplicação ao longo do dia, a cada 3 ou 4 horas. Se não for possível, nessas reaplicações diárias, o tutor tem que encontrar uma outra estratégia. O tutor, né, precisa manter esse animal abrigado, manter esse animal dentro da casa, para que ele não fique exposto àquele período mais intenso da radiação solar. E quais são os tratamentos que disponíveis para esse tipo de tumor? Então, o tratamento disponível hoje são inúmeros, são vários, depende muito do tamanho da lesão. Claro que para lesões maiores, em geral, a gente acaba fazendo o emprego da cirurgia para ressecção, para remoção de tumores maiores. Agora, para lesões menores, sim, nós podemos tratar, né, com a aplicação do imiquimod. O imiquimod é um produto, um imunomodulador que é efetivo no tratamento dessas lesões pequenas. É um tratamento mais conservador, porque é um tratamento tópico. Aplicando um creme, né, o imiquimod, muitas vezes a gente consegue a regressão completa de lesões menores. Mas, além do imiquimod, nós temos também a possibilidade do emprego da eletroquimioterapia, que é uma modalidade de tratamento quimioterápico. Nós também podemos destruir essas lesões através do congelamento, a chamada criocirurgia. Então, vejam, né, existem diferentes modalidades de tratamento. Porém, né, sempre eu digo, o diagnóstico precoce é fundamental, porque se essa lesão for pequena, mais fácil de tratar essa lesão e menor o risco, inclusive, de progressão dessa lesão para outros locais, melhorando o prognóstico dos pacientes. E os tutores costumam localizar rápido esse tipo de câncer ou os casos que você recebe já estão mais avançados? Tumores de pele, a tendência é que eles observem, né, facilmente, porque tá ali, tá aparecendo, tá crescendo, é uma lesão externa. E já que você me perguntou e me fez essa pergunta, essa é uma excelente pergunta, queria reforçar isso e comentar com os tutores. Não deixem para procurar o médico veterinário depois de algumas semanas, de alguns meses do aparecimento da lesão.
Se eu tenho uma lesão suspeita, uma lesão pequena na pele, busquem o médico veterinário, busquem essa orientação veterinária. Não esperem para ver se a lesão vai crescer. Muitas vezes ela acaba de fato crescendo, acaba invadindo localmente a região onde ela está presente, e o pior, pode acabar progredindo para outros locais, dificultando o tratamento, tornando o tratamento mais agressivo, mais doloroso para o paciente. Então, quanto antes acabarmos intervindo, melhor o prognóstico, maior inclusive a chance de cura desses tumores cutâneos, mesmo quando é um tumor maligno. E assim, qualquer sinal, uma verruga que ele não tinha, o cão, por exemplo, pode ser um câncer. Sim, com certeza. Então, sempre, independente das características, independente do tamanho, independente do número de lesões, começou a aparecer, né, o ideal é buscar o médico veterinário. Às vezes, é uma simples verruguinha, que nós chamamos de papiloma, é uma lesão benigna, mas o ideal é que ela seja removida o quanto antes, porque, de repente, às vezes, lá no banho tosa, acaba lesionando, acaba sangrando, acaba tendo ali a contaminação, né, com bactérias do próprio ambiente. Isso tudo é ruim para o paciente, porque acaba, às vezes, gerando dor, acaba gerando sangramento, desconforto. Então, a proposta é remover tanto lesões benignas como também lesões malignas o mais precoce possível. E a taxa de sucesso de sobrevida, não sei se a gente pode dizer sobrevida, é maior nesse tipo Sim, de câncer? sim, com certeza absoluta. O mesmo vale para os pacientes humanos. Então, sempre a gente ouve, né, dos nossos médicos, né, a importância do acompanhamento, dos check-ups periódicos, ainda mais depois de uma certa idade, para que, se eventualmente o paciente acabar desenvolvendo um tumor, isso seja descoberto o mais rápido possível. O mesmo vale para os nossos pacientes veterinários, né? Quanto antes o médico veterinário ter a oportunidade de descobrir a lesão, com certeza mais fácil é o tratamento, maior a chance de cura desse paciente. Menos agressivo é o tratamento, menos doloroso é esse tratamento, a recuperação acaba sendo mais rápida do paciente. Bacana. E para gatos, tem algum câncer em machos? É diferente ou também é câncer de pele e próstata também é menos incidente? Hoje nós podemos dizer que sim, em gatos nós temos aí uma frequência grande de tumores cutâneos, como, por exemplo, o carcinoma de células escamosas, e nós temos também uma frequência importante dos linfomas. E aqui cabe uma ressalva, Sâmia, importantíssima, porque a gente percebe que no dia a dia, esses linfomas, alguns linfomas que são vistos em gatos, estão muito relacionados com a ocorrência de doenças virais. Então, algumas doenças virais que podem ser prevenidas pela vacinação, quando o animal não é vacinado, e acaba, então, digamos, contraindo o vírus, esse vírus ali presente no organismo pode acabar favorecendo o desenvolvimento de linfoma. Né? Nós temos o vírus da leucemia ferina, que muitas vezes está relacionado com a ocorrência de linfoma, especialmente linfoma no tórax, chamado linfoma mediastinal. Então, mais um exemplo, né, de um tumor que a gente pode trabalhar para reduzir a incidência, a ocorrência, com base na vacinação, porque a presença de alguns vírus no organismo, ainda mais do gato, acabam favorecendo o desenvolvimento de determinados linfomas. Entendi. E castração, logicamente, não resolve. É vacina nesse Não, caso. isso, justamente. Estamos falando das vacinas. Uhum. Então, hoje em dia, sim,
alguns tumores podem ser prevenidos. Isso é interessante, porque nós temos que batalhar. É muito mais fácil prevenir do que tratar. É muito mais fácil prevenir do que remediar, né? Como tem aquele ditado antigo. Então, a ideia é justamente trabalharmos na prevenção para que não aconteça o desenvolvimento desses tumores que nós tivemos a oportunidade de comentar nesse momento. E da mesma maneira, né, o câncer de mama é na cadela, na gata. Sabemos sim que a prevenção está aí sim ligada com a castração. Não aquela castração, né, indicada, que já foi indicada no passado ou realizada antes do primeiro ciclo estral. Hoje em dia a gente não tem mais dito isso, a gente tem preferido, então, pensarmos na castração entre o primeiro e o segundo ciclo estral, né, entre o primeiro e o segundo cio, ou entre o segundo e o terceiro cio da paciente, né, dessa cadela. Isso para quê? Tem algum motivo? Vamos lá. Então, por muito tempo, né, até baseado em trabalhos científicos, visando a prevenção dos tumores mamários, era indicada a castração, né, antes do primeiro cio, ou seja, quando essa cadela tinha poucos meses de vida. Só que já foi visto, Sam, com a publicação de vários trabalhos científicos ao longo aí dos últimos 5, 7 anos, que essa castração precoce antes do primeiro cio acaba levando alguns problemas, pode proporcionar alguns problemas para essa cadela lá no futuro. E quais são esses problemas? Aumenta a chance, por exemplo, da ocorrência de incontinência urinária na fase adulta ou quando essa paciente for mais velha. Sabe-se também que a castração precoce acaba favorecendo a obesidade, favorecendo alterações de comportamento. Sabe-se também que a castração precoce, ainda mais em cadelas de raças maiores ou raças gigantes, pode levar a toda uma alteração do desenvolvimento ósseo dessas pacientes. E hoje em dia tem também sido aí, os trabalhos têm correlacionado castração precoce com a possibilidade do aumento da frequência de alguns tumores. Não, logicamente, o tumor mamário, mas sim de outros tumores, até mesmo tumores cutâneos. Então, ainda a castração é válida, ainda está indicada para prevenção, né, do tumor mamário, do tumor uterino, do tumor ovariano. No entanto, normalmente hoje a gente aguarda um pouquinho mais de tempo. Então faz entre o primeiro e o segundo cio ou entre o segundo e o terceiro cio. Entre o segundo e o terceiro cio é mais indicado para aquelas cadelas maiores, né, com mais de 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos. Para aquelas cadelas menores, a indicação é que a castração então aconteça entre o primeiro e o segundo ciclo estral. Muito legal, doutor. Nossa, doutor, muito obrigada por todas as suas informações. Queria agradecer e, assim, sempre bem-vindo para o nosso canal, viu? Eu que agradeço a oportunidade, o convite, uma grande alegria estar aqui participando desse canal. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela preocupação em relação à saúde dos animais de companhia. E hoje o câncer, né, é uma das principais causas de morte dos animais de companhia, infelizmente. Mas para que a gente possa mudar esse cenário, novamente eu gostaria de bater na tecla. Vamos trabalhar na prevenção, vamos evitar o desenvolvimento de alguns tumores, sim, podemos evitar, e vamos trabalhar no diagnóstico precoce, porque se temos a oportunidade de tratar precocemente, com certeza o prognóstico acaba sendo muito melhor. Obrigado, Sâmia, e um forte abraço para todas as pessoas que estão assistindo o canal nesse momento. Obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada a todos pela audiência. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.